Eu, de qualquer maneira, o convite agradeço em nome da TIAC, porque foi nessa qualidade que vim cá. Apenas uma pequena correção, já não estou no Instituto de Ciências Sociais, estou na Universidade de Aveiro, estou mais a norte. E portanto, eu vou falar em nome da TIAC. O convite foi institucional. A TIAC, como vocês sabem, não tem credo, não tem preferência política ou ideológica. A única coisa que nós valorizamos é que as pessoas que se associem defendam os valores fundamentais da democracia, independentemente se as perspectivas são um pouco mais à esquerda, mais à direita, mais participativas, mais deliberativas, mais representativas, enfim, há margem para isso, não há margem seguramente para quem não gosta da democracia. E, portanto, batemos pelo combate à corrupção, mas não o combate à corrupção no fim em si mesmo. O combate à corrupção é instrumental para se conseguir uma melhor qualidade da democracia, uma melhor qualidade de funcionamento das instituições do Estado, e por isso que nós nos batemos. E é nesse quadro que eu fui convidado a estar aqui hoje para vos dar algumas notas sobre este problema, ou melhor, sobre as políticas ou a ausência delas e quais os resultados que têm sido conseguidos em matéria de combate à corrupção em Portugal. Vocês, de resto, têm acompanhado os resultados de vários inquéritos que têm sido feitos. A própria Transparency International faz um barómetro internacional sobre as percepções nacionais de corrupção e faz outro, que é aquele que é anunciado todos os anos, do ranking dos países mais ou menos corruptos, mas eu vou-me cingir apenas ao barómetro baseado em percepções nacionais, e nessas é clarividente, desde 2006 para cá, mas também já fizemos outros inquéritos em que se questionou a mesma problemática. Os portugueses estão, de um modo geral, insatisfeitos com os resultados obtidos pelas políticas de combate à corrupção. Têm sido bastante magros, quer do ponto de vista da repressão, quer do ponto de vista da prevenção. Portanto, não há nada a esconder. Cerca de para mais de 2/3 da população consideram que os esforços que os sucessivos governos têm feito nesta matéria não têm produzido resultados satisfatórios. E, portanto, a pergunta que se coloca é porque é que o combate à corrupção não tem sido bem sucedido. E antes disso, enfim, também já foi aqui dito, porque é que nos importamos em combater este fenómeno, em tentar controlar as ocorrências e reduzir as estruturas de oportunidade para este tipo de comportamento na sociedade. Pura e simplesmente porque a corrupção é de facto um bloqueio à modernização do Estado. E para além de ser um bloqueio à modernização do Estado, é também um bloqueio ao crescimento económico. E mais do que isso, nos dias que correm, é sobretudo uma agressão à equidade e à justiça social. E por essa razão, enfim, o Governo não pode ficar indiferente aos efeitos nocivos da corrupção e deve atuar oportunamente. Os resultados do último Eurobarómetro sobre corrupção, que foi realizado em 2011, revela que cerca de 97% dos portugueses encaram a corrupção como um problema bastante grave no país. A média europeia é bastante mais baixa, é cerca de 74%. O único país dos 28 que ultrapassa a percentagem portuguesa é a Grécia, com 98%. Portanto, isso diz muito sobre o estado de ânimo dos portugueses em relação a esta questão. E não é de práticas de suborno que estamos a falar, porque também é perguntado aos portugueses se nos últimos anos estiveram envolvidos ou não em práticas de suborno, se lhes foi solicitado suborno em alguma repartição pública, o que quer que seja, e por regra os números são muito baixos, aliás são muito baixos por toda a Europa Ocidental, com pequenas variações, estão na casa dos 3%, o que quer que seja. Claro que não podemos fazer extrapolações diretas, já uma vez discutimos isso, está o António Dores, que é sociólogo e sabe perfeitamente como é que se passa com estes valores, com estas percentagens,
mas de facto, se extrapolássemos para a população portuguesa, coisa que não podemos, não é cientificamente rigoroso, mas estaríamos sempre a falar de 300 mil casos, que têm o seu impacto e o seu spillover em termos de percepções. O que estamos a falar não é fundamentalmente de suborno ou luvas, embora essas, claro, que acontecem, e acontecem tanto ao nível de grandes contratos do Estado como das mais míseras e pequenas compras ao nível de autarquias, de freguesias. Tanto acontece numa administração pública como acontece numa administração privada. Nós temos, por tradição, a ideia de que a corrupção é um comportamento ilícito que ocorre entre um agente público e uma parte interessada ou partes interessadas privadas, mas existe cada vez mais corrupção só entre agentes privados, só entre empresas. Estamos a falar, empresas também têm as suas administrações e, portanto, é perfeitamente natural que isso também aconteça. Há autoridade delegada, há margens de discricionariedade, há abusos de poder também no setor privado. E, portanto, o tipo de comportamentos que causam preocupação aos portugueses são, sobretudo, comportamentos venais na esfera política e no setor empresarial e, obviamente, há setores mais preocupantes, que é verdade que as pessoas viajam um bocado aos escândalos que vão sendo produzidos, às informações que vão sendo veiculadas. Há coisa de 10 anos atrás ninguém se preocupava com corrupção no setor bancário. Eu estou em crer que hoje ninguém teria as mãos no fogo por qualquer instituição financeira neste país. Portanto, as coisas vão mudando, é um fenómeno que evolui muito rapidamente, procura setores de atividade lucrativos, obviamente, e que tenham, sobretudo, transformações muito rápidas, onde os enquadramentos normativos, legais que regulam esses atores não estão devidamente consolidados, onde os controlos não estão devidamente consolidados, e é aí que, geralmente, a ocasião faz o ladrão. Portanto, estamos a falar de comportamentos penais na esfera política e também na esfera privada, que resultam de uma permeabilidade crescente entre estes dois setores, colusão de interesses e promiscuidade entre elites políticas e elites económicas. Há uma série de mecanismos que permitem essa promiscuidade. Para começar, toda a atividade de lobbying institucionalizada é um lobbying particular, aquele que temos em Portugal, porque ele funciona num contexto não regulamentado. E como funciona num contexto regulamentado, assume características muito distintas, muito próprias. O lobbying é fundamentalmente institucionalizado. Por isso, enfim, o nosso vice-presidente muitas das vezes se refere ao Parlamento como sendo uma central de negócios, talvez, enfim, colocando uma tónica um pouco exagerada para fazer passar a mensagem, mas a verdade é que a mensagem é mesmo essa. Há uma institucionalização de conflito de interesses. Isso é algo que, de resto, dei nota no trabalho que fiz durante o meu doutoramento, e é pena que às vezes as conclusões que resultam do trabalho científico não tenham repercussão depois na prática política e na definição de políticas de controle. Trata-se, portanto, de uma corrupção que ocorre aos olhos de toda a gente, é uma corrupção legal, é uma corrupção institucionalizada, essa que preocupa os portugueses, que criou toda esta instabilidade no setor financeiro, mas também no que diz respeito à dívida pública, relativamente às parcerias que foram sendo celebradas ao longo dos tempos, e de uma forma muito repentina, com um crescimento muito rápido, sem, volta ao mesmo, sem enquadramentos normativos próprios, adequados e controlos adequados para esses novos modelos de contratação. E este tipo de ocorrências dificilmente é sancionável pelo aparelho de justiça e, pior ainda, não há concordância do ponto de vista da opinião pública, sobretudo ao nível das elites, sobre a impropriedade deste tipo de ocorrências. Nós que aqui estamos, seguramente, não temos dúvida que estamos a falar, como dizia um juiz norte-americano uma vez, quando perguntaram para se pronunciar sobre um caso
de pornografia, ele diz, bom, eu não sei defini-la, mas quando a vejo sei o que é. E eu acho que todos aqui sabemos muito bem o que se trata e do que se trata, e portanto não haverá seguramente desacordo, mas não é dito que pela população portuguesa e sobretudo ao nível das elites políticas haja um acordo relativamente a esse tipo de práticas. E certo está que ninguém abdicou e ninguém vai abdicar, me parece, destes novos modelos de contratação, e pouco se tem feito para garantir um efetivo controle deste tipo de contratos que vieram, no meu entender, vieram para ficar. Não há outra possibilidade. Os governos que vão ser eleitos vão querer fazer obra a todo custo e, portanto, vão entrar neste esquema do faça agora, pague depois, empurrando a dívida para as gerações futuras, que foi o que aconteceu. Isto tanto para modelos de contratação pública, PPPs, como modelos de financiamento de investimento público, foi o caso das swaps e outros. Quais os impactos, então, deste tipo de corrupção institucional? Já que disse, antes de mais, fere a legitimidade do sistema político, a 3 níveis, portanto, ao nível de acesso, ao nível de processo e até ao nível dos resultados. E isso reduz muito a confiança dos cidadãos, quer em relação aos políticos, quer em relação às instituições representativas, e de resto os números não enganam. Quer dizer, que nós, quando olhamos para os níveis de satisfação com a democracia, nunca estiveram tão baixos. Estamos a falar, portanto, níveis de apoio à democracia que de momento nós estamos a falar cerca de 2/3 da população está insatisfeita com o funcionamento da democracia, portanto, no espaço de uma década nós conseguimos chegar a este nível. E mais assustador é que, porque esta insatisfação tornou-se crónica, alguma insatisfação é natural em democracias consolidadas, portanto há sempre um overburden de demandas, de procuras, de exigências em relação à capacidade de resposta dos governos, portanto isso é natural. O que não é natural é estes níveis de 2/3 da população e uma insatisfação crónica, que depois tem repercussões já não ao nível de apoio específico, mas ao nível de apoio difuso do regime. E aí sim é que é preocupante quando vemos que no espaço de uma década há um segmento mínimo da população ainda que considera que em determinadas circunstâncias seriam bem-vindos os regimes autoritários, que subiu de 9% para 15% no espaço de uma década. E isto reflete-se depois numa série de práticas, até em termos de mobilização política, cria espaço para toda uma série de populismos e de justicialismos que não ajudam, volto a dizer, a credibilização do sistema político. Em segundo lugar, há um impacto, definitivamente, ao nível económico. Este tipo de corrupção, há até um centro de estudos em Harvard que está dedicado exclusivamente a este tipo a esta forma de corrupção e tem estudado os impactos económicos. O impacto ao nível da competitividade económica dos países é todo evidente. Há um desperdício de recursos públicos, custos de oportunidade derivados de decisões de má despesa pública. Há uma distorção da concorrência em mercados de concorrência regulada através de uma série de favorecimentos. Nós tivemos um exemplo muito recentemente, que foi a questão da compra de submarinos. Há, associada a isto, inércia burocrática, que depois deriva de uma série de discrecionalidades, de aplicação de leis que muitas das vezes também não estão, e leis e regulamentos muitas vezes também não estão suficientemente claros, se há propósito ou não deixá-los pouco claros e com alçapões, precisamente para criar essas margens de rendas, enfim,
penso que é provável, é muito provável que não haja inocência neste processo. Ineficácia da justiça para sancionar este tipo de... E depois, não é só a ineficácia da justiça, é que de facto há uma sobrecarga. Há de facto uma sobrecarga da justiça com casos que podiam perfeitamente ter sido evitados, ter sido prevenidos e resolvidos, conflitos que podiam ter sido dirimidos de outra forma. E depois toda uma má gestão, se há a contratação pública, participação no negócio, alguns dos atores, etc. Além disto, e impacta também a nível económico, é um impacto reputacional. Quando nós vemos aquele índice dos países mais e menos corruptos, nós estamos a avaliar as percepções de fora para dentro. Percepções que homens de negócios estrangeiros têm no funcionamento da nossa administração e do nosso governo. É diferente do tal barómetro que vos falei há pouco, porque esse é baseado em percepções nacionais. O que é que isto importa? Importa muito. Importa sobretudo para países que estão na dificuldade financeira, como está Portugal, que recorrem a mercados financeiros externos para financiar a sua dívida. E, portanto, todas essas agências, a primeira coisa que fazem é andar à procura desses índices internacionais para ver como é que está, perspectivas de melhorar, de piorar, etc. Não estou a dizer que seja justo, que seja bem fazer isso, que seja cientificamente rigoroso, estou a dizer que o fazem. Isto tem repercussões a nível de financiamento da nossa dívida. Portanto, aqui não basta ser a mulher de César, é preciso verdadeiramente parecê-lo. E alguns países compreenderam isso. Há países que têm feito um esforço muito grande em transmitir cá para fora uma imagem de que estão a tentar limpar a casa, limpar os estábulos. E estão a fazê-lo com algum sucesso. Por exemplo, um país que está longe de ser democrático, mas que tem feito um esforço incrível nesta matéria, em termos de campanha de combate à corrupção, que é a Geórgia, onde, enfim, qualquer pessoa que visita a Geórgia, seguramente no primeiro embate que tem com as alfândegas, com os controlos no aeroporto, etc., vai pensar que parece que cheguei à Áustria. É uma coisa que funciona muito bem, não parece que estamos num país com alguns problemas de respeito a direitos civis, nem coisa do género, que funciona, desse ponto de vista, parece que funciona tudo bem. E o Governo fez uma campanha muito aguerrida nos voos, geralmente voos de negócios, nas revistas que colocam nos aviões, a fazer publicidade de tudo aquilo que estão a fazer em matéria de combate à corrupção no país. Para quê? Para chegar precisamente àquele público-alvo que são os homens de negócios e dizer, ok, aqui já não há espaço só para risk-takers, mas nós queremos também investimento de longo prazo. E este é um dos problemas. É que tipo de investidores é que nós estamos a atrair? Neste momento, que tipo de investidores é que nós estamos a atrair? Nós estamos fundamentalmente a atrair risk-takers. E nós estamos a atrair um investimento que não está minimamente preocupado com a previsibilidade fiscal ou com a estabilidade política do país. Mas é esse o investimento que nós deveríamos desejar, de facto, para alavancar crescimento sustentável e não para alavancar um crescimento fictício, que tanto vem como vai. Portanto, aquilo que nós estamos a atrair é investidores especulativos que querem retornos a curto prazo e a qualquer custo. E, portanto, não há propriamente uma economia real gerada por este tipo de investimento, não se criam empregos, não se cria uma riqueza sustentável. Para concluir, o que é que tem falhado em matéria de combate à corrupção? Diga-me se já tiver passado o meu tempo, eu não tomei conta. Não, tem mais uns 8 minutos. 8 minutos. Eu penso que concluo perfeitamente nesse tempo. O que é que tem falhado em matéria de combate à corrupção? Bom, nós fizemos um estudo, uma avaliação do Sistema Nacional de Integridade, foi um estudo feito em 25 países europeus, coordenado pela Transparency International. Nós fizemos um relatório português e foi uma avaliação dos vários pilares do nosso sistema de governo e do aparelho de Estado que tem responsabilidades diretas e indiretas no combate e prevenção da corrupção. Tínhamos uma metodologia comum. No meu entender, estamos necessitados de fazer outro estudo, porque houve áreas que não ficaram devidamente cobertas. Eu, na altura, fiz notar isso, uma delas foi o setor financeiro. Mas pronto, é o problema de estar inserido em grandes projetos e ter que arranjar uma metodologia comum para todos e, portanto, algumas especificidades nacionais acabaram por ficar de fora.
De qualquer das maneiras, o que é que nós podemos aferir? Em primeiro lugar, que há uma completa ausência de orientação política estruturada, com objetivos claros, com recursos ajustados a esses objetivos e com um método que possa monitorizar e avaliar a implementação de políticas de combate à corrupção, que na realidade não existem. Portanto, aquilo que existe são reações pontuais a escândalos, são acrescentos à legislação já existente, derivada das recomendações que nos são feitas por organizações internacionais. Nós temos uma série de compromissos internacionais, porque assinamos uma série de convenções em matéria de combate à corrupção, e essas convenções passam por avaliações mútuas, por pares, por peritos estrangeiros, e depois são feitas uma série de recomendações, de afinações, enfim, ao sistema legal nacional de combate à corrupção. E aquilo que se tem feito um pouco é reagir a isso, e até tardiamente. Este governo já vai com 2 anos e meio de atraso para reagir às recomendações que foram feitas pelo GRECO. Portanto, quer dizer, e de qualquer das maneiras, nós, enfim, enquanto sociedade civil, obviamente, vamos pressionando para que essas alterações sejam feitas e, sobretudo, para que não sejam feitas de uma forma simbólica. E já vou explicar, vou dar alguns exemplos disso. Portanto, a ausência de orientação política, estratégia de combate à corrupção. Isto leva a vários problemas. Vou referir sobretudo a 2. Um deles é a proliferação de instrumentos de combate à corrupção. Vão-se multiplicando uma série de leis, instabilitadas umas nas outras sem qualquer noção de todo. Portanto, não operam de uma forma integrada, muitas vezes até acabam por criar alçapões, lacunas, e, sobretudo, organismos que não são pensados, ou se são pensados, obviamente, com um propósito de ocupar um espaço e de serem eficazes logo à nascença. Uma série de problemas de cooperação internacional também que não são devidamente pensados, porque é como digo, esta proliferação de instrumentos. Em segundo lugar, derivado disto também, desta ausência de estratégia, uma má qualidade do processo legislativo. Não só a maioria das propostas em matéria de combate à corrupção são pouco esclarecidas, são pouco inclusivas, não se recorre a audiências, não se ouvem peritos, não se ouvem inclusive as pessoas que estão à frente de organismos que têm competência na implementação dessas mesmas medidas. É uma coisa alucinante como é que se pode reformar uma lei que coloca completamente à margem quem é responsável pela sua implementação. Não se ouvem jornalistas, académicos que tratam estas matérias há muito tempo e, portanto, é uma reforma em circuito fechado que só pode dar asneira. Há uma série de leis de combate à corrupção. Eu acho que nós não pecamos por excesso de ter muitas, como às vezes se diz, já temos muitas leis, etc. Não, temos mais ou menos do que outros países europeus. O problema é que temos algumas que estão mal formatadas, que há lacunas, há alçapões, há formulações que comprometem a sua eficácia e, em alguns casos, será por ignorância ou omissão, noutras será mesmo por alguma intencionalidade, que elas fiquem assim mal concebidas desde o início. Outro dos problemas que nós identificamos nesse relatório é a manifesta ausência de resultados ao nível da repressão. Não vale a pena estar a esconder o problema. No caso português, eu geralmente não costumo, não há soluções únicas para todos os países, não há fórmulas mágicas, não há panaceias. Mas no caso português em concreto, isso fica evidente, quer pelos resultados dos inquéritos que conduzimos à população pública, quer pela forma como
funcionam ao regime de justiça, que estamos com um problema definitivamente ao nível de resultados. Isso foi também apontado no relatório feito pela Comissão Europeia recentemente. Há problemas que derivam da formação do juízo, da forma como é lecionado o direito penal neste país. Começam logo nas universidades. Há problemas de formatação institucional, já aqui falamos, vou estar a repetir, problemas de especialização e de coordenação internacional. O facto é que tudo isto resulta numa taxa de arquivamento que ronda acima dos 50%. E a falta, sobretudo a falta de regulação de megaprocessos, que são sempre uma margem mínima, quer dizer, é natural, não é? O grosso da corrupção detectada e eventualmente sancionada pelo sistema diz respeito à corrupção de menor porte. Não temos toneladas de casos de submarinos ou de tecnoformas ou coisas do género, quer dizer, temos alguns casos desses, só que alguns casos desses são os tais que criam todos estes problemas de legitimação, todos estes impactos negativos ao nível da economia, porque são, de facto, de um volume considerável, mesmo que não seja até a questão do montante das comissões envolvidas ou dos bens ilícitos envolvidos, é o próprio impacto em termos dos atores que estão envolvidos e dos processos. Ineficácia também ao nível da prevenção, sobretudo da prevenção, da supervisão, da fiscalização e dos sistemas de auditoria, alterações a contratos paralelos, adendas a contratos, acordos contingentes, várias peças que alteram, digamos, o formato inicial daquilo que foi acordado entre o Estado e o privado e que não são submetidos à apreciação dos organismos que compete dar parecer sobre isto, nomeadamente o Tribunal de Contas, como verificamos em algumas das parcerias público-privadas. E, portanto, isso é gravoso e precisa de ser modificado. Mas não é só esse o problema, é que há também uma má definição de qual é o interesse público em alguns destes contratos. Portanto, qual é a necessidade de celebrar alguns destes contratos? Portanto, a má definição e a má proteção do interesse público em negócios do Estado, também ao nível de quem negocia em nome do Estado, há uma falha ao nível do chamado integrity screening, portanto, a verificação de eventuais conflitos de interesse por parte de alguns agentes que negociam em nome do Estado. E porquê é que se vai buscar fora? E porquê é que se vai buscar fora pessoas para negociar em nome do Estado e não se desenvolvem essas competências internamente? Falta de avaliação ex ante de riscos, depois uma monitorização, a monitorização da execução de alguns destes contratos, da avaliação dos resultados não é feita devidamente e tudo isto, obviamente, com enorme prejuízo do erário público. Nós, no relatório, sugerimos algumas medidas de controle, não vou estar a apontá-las detalhadamente. O grosso das medidas que estão nesse relatório continuam atuais. Nada foi feito. Em matéria de acesso à informação, sobretudo no que diz respeito à disponibilização de documentos de apoio à tomada de decisão, à elaboração de políticas públicas, portanto, toda aquela informação que não é necessariamente retroativa, é proativa, é uma informação que tem a ver com relatórios preliminares de progresso, estudos de viabilidade, etc., que muitas vezes não são facultados sequer a jornalistas, que fazem o seu trabalho e que nos alertam muitas vezes para este tipo de situações de conflito de interesse. Então, há muito para fazer a esse nível, há muito para fazer ao nível de gestão de conflitos de interesse, quer no que diz respeito à esfera política, no que diz respeito às entidades reguladoras, no que diz respeito a executivos camarários, no que diz respeito a cargos de direção na administração e toda a administração parapública, institutos, fundações e o diabo. Há necessidade de simplificar e harmonizar muitos destes mecanismos,
uma estratégia para que as coisas não funcionem, há duas ou três, para fazer as coisas para não funcionar de uma forma matreira. Uma é aquela regra do divide to rule, eu dizia mais confundir para não conseguir. É precisamente dispersão normativa, ninguém se entende e portanto, há espaço para fugir à malha. Outra é, muitas das vezes, cair-se no exagero do controle. E o exagero do controle, quando temos um mecanismo de supervisão, é uma forma muito matreira de matar o mecanismo de supervisão. Dizer, ok, senhora, declarações patrimoniais, então, todos os funcionários, porque nós queremos mesmo a transparência e o rigor no Estado, nós queremos que todos os funcionários públicos façam uma declaração patrimonial e que ela seja publicada, não apenas os eleitos e depois. Não, é verdade, só que são 700 e tal mil. Quem é que vai controlar? Um departamento da Procuradoria-Geral da República com 3 indivíduos numa secretária? Sejamos realistas. Além disso, o fenómeno da corrupção é um fenómeno de poder. Quer dizer, a mim pouco me interessa o conflito de interesse da senhora ou do senhor que faz a limpeza do edifício. Vamos ser equilibrados naquilo que exigimos, porque caso contrário, esta é uma das formas de matar o controle. A outra, obviamente, há formas estatutárias e de financiamento, não há recursos, é outra forma de matar o controle. E todas têm sido adotadas, de uma forma ou de outra. Depois, ao nível de financiamento político, nós também fizemos uma série de propostas. Continuamos insatisfeitos com o mecanismo de supervisão, que não é verdadeiramente autónomo, como vocês sabem, e não está muito menos capacitado. Mas o mais preocupante ao nível de financiamento político é que há uma série de intervenientes no processo eleitoral, que é o período mais quente de financiamento, já sabemos isso, não é? É o período que os partidos se expõem mais a este tipo de práticas de financiamento ilícito, etc. E há uma série de intervenientes que escapam ao controle. Setor financeiro, banca. Isso tem que abrir contas, tem que estar nos bancos e há histórias engraçadas a contar sobre isso. A melhoria de recolha e tratamento de informação na hora, não é contas avaliadas após 5 anos, mas que raio de controle é esse? E daqui a 5 anos quem é que se interessa do que aconteceu, ou que impacto é que pode ter uma decisão que eventuais financiamentos ilícitos ou ter ultrapassado os montantes, ou o que quer que seja. Já está. Fica no passado, esquecido. Portanto, há aqui também muito a fazer. E depois, isto voltando há pouco, quando eu referi que às vezes há formas propositadas de responder a recomendações internacionais para inglês ver. Quer dizer, que se faz e não se mexe para. Uma delas é a proteção dos denunciantes. Proteção de colaboradores com a justiça, que é para não se assustarem com a palavra denunciantes, que o pessoal às vezes denunciantes, parece quase uma coisa do regime da ditadura e tal. Não é o caso, aliás, a obrigatoriedade dos funcionários públicos reportarem este tipo de ocorrências sempre que tenham conhecimento. A questão é que temos que criar mecanismos para que o façam de uma forma segura, de uma forma acompanhada e consequente. E é isto que não acontece. Tanto no setor público, como ainda mais importante no setor privado. No setor público ainda alguma proteção ainda existe. No setor privado, então, estão completamente expostos. E nós fizemos, inclusive, até nem foi só nesse relatório, até um relatório anterior, que fizemos uma avaliação de tudo aquilo que podiam ser disposições em várias leis, códigos de trabalho, estatutos de jornalistas, etc., para ver o que é que havia de proteção, etc. E a proteção é praticamente inocente. Aliás, quem sabe e quem já esteve nesse tipo de situações, a um determinado momento viu-se sozinho no campo de batalha e foi deixado lá completamente exposto a todo tipo de represálias. E nós também sabemos, no inquérito que fizemos à população, que as pessoas não denunciariam este tipo de práticas por 3 razões. As 2 primeiras são de ordem institucional, porque têm receio de represálias e porque acham que a denúncia vai ser inconsequente. Denunciar para quê? A terceira era de ordem cultural,
porque achavam mal denunciado. Também diz muito, enfim, do tipo de cultura política que temos, diz muito do facto de termos tido 48 anos de ditadura e 300 de Inquisição, enfim, a denúncia gratuita. É isso que também procuramos distinguir. Educar as pessoas para a justiça, educar as pessoas para aquilo que deve ser o seu comportamento cívico no exercício de funções, e que reportar uma ocorrência desta natureza não é um mal, antes pelo contrário. E, portanto, saber distinguir as águas e depois criar os mecanismos institucionais para que o façam com a maior da segurança e para que a justiça, de facto, tenha pessoas que cada vez mais queiram colaborar com ela e que não fujam dela como o Diabo foge da cruz, que geralmente acontece após a primeira experiência e nunca mais, não é? Esta pergunta, entrevistou vários destas pessoas que estiveram envolvidas e que reportaram casos de corrupção, e se eles são unânimes a dizer, eu se soubesse aquilo que sei hoje, desculpem lá, mas tinha-me calado e tinha seguido em frente, porque isto só me trouxe problemas e ninguém me pediu, e ninguém me deu apoio, etc, etc. Portanto, é por isso que cá estamos, foi por essa razão também que lançamos agora um centro de apoio jurídico colaboradores da justiça, assim, cidadãos que tenham conhecimento de algumas práticas que queiram reportar e que não se sintam à vontade em fazê-lo diretamente às autoridades, são bem-vindos a fazê-los através da nossa associação. Penso que é tudo que tenho para dizer, eu acho que escutei o meu tempo. Obrigado pela vossa paciência. É tudo.